Boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos à nossa palestra ao vivo, enquanto estivermos nessa situação aí, né, de instituições fechadas, né? Muito bem. Então, o tema que nos traz hoje ao pensamento, ao estudo acerca do ponto de vista espírita é sobre o esquecimento do passado. Para todos aqueles que se afinizam com a ideia de reencarnação, a primeira coisa que surge à nossa mente é o que fazíamos, o que éramos, onde estávamos, onde morávamos, com quem estivemos numa vida anterior, né, ou em tantas vidas anteriores que já tivemos, né? É algo como que instintivo, a gente tem essa curiosidade, né, ingênua de saber o que fomos em vidas anteriores, né? Então hoje nós vamos estudar o que o Espiritismo tem a dizer sobre isso, porque a ideia da reencarnação não é do Espiritismo, ela já existe desde antes de Cristo, né? Inclusive os próprios fariseus que crucificaram Jesus criam na reencarnação, né? Ela não era uma coisa desconhecida, né? Embora com outros nomes. Já chamava-se de transmigração das almas, num nome, numa palavra em hebraico, que agora não me recordo, mas não é uma ideia nova, né? É algo que já atravessou aí os milênios. E o Espiritismo confia na ideia de reencarnação para encaixar as suas peças, né? Então, o ponto de vista espírita considera a reencarnação como uma verdade, como uma possibilidade para explicar nossas dores, nossas angústias e a razão pela qual nós vivemos hoje projetando um futuro melhor, né? Então, se temos angústias, devemos aprender a administrar essas angústias para que numa nova existência, ou seja, pensando num futuro, tenhamos uma vida melhor, mais pacífica e cada vez mais elevada. Muito bem. Então, antes de nós entrarmos nessa questão, né, que há tantos instiga, que tanta curiosidade levanta no coração daqueles que creem na reencarnação, nós vamos fazer a nossa leitura da mensagem que abrimos sempre ao acaso, né? Então, eu vou escolher mais uma vez. Hoje eu vou escolher um outro livro aqui. Vou pegar esse Agenda Cristã, tá? O Agenda Cristã, que é pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Nós estamos aqui com ela, está invertido, né? Isso aqui é uma versão bem antiga, mas é um livro muito conhecido. Então, abrindo ao acaso a mensagem, né? Vamos lá, vamos ver o que cai aí para nós. Tá? Então, aqui temos capítulo 8, Irmãos em Perigo. Tá? Então vamos ver o que o André Luiz nos diz. Os que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro a golpes verbais. Os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas distraídos dos problemas que lhes são próprios. Os que colocam a mente em outro mundo de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram. Os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem. Os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia sem concretizar nenhum deles em 10 anos. Os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las em favor da própria iluminação. Os que adiam indefinidamente para o amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo. Os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidades de serviço aos outros. Os que declaram perdoar a ofensa, mas nunca conseguem esquecer o mal. Os que encontram ensejo de se entediarem na vida.
esses são os irmãos em perigo, né? E eu acredito que todos nós nos identificamos com várias dessas, né, desses tipos de personalidades. Portanto, nós estamos mais em perigo do que tranquilos na nossa caminhada, né? E feliz aquele que escuta esses avisos, né? Porque mais cedo começa o trabalho de fazer diferente, né? Então, atentamo-nos para esses avisos. Todos nós ainda falhos aqui na Terra, né? Nesse que é para o Emmanuel um grande hospital psiquiátrico, né? Um grande hospício, o planeta Terra. E assim como nos hospitais psiquiátricos e assim como nos presídios, muitos delinquentes se acham inocentes, né? Assim como nós aqui na Terra, presos a esse planeta, limitados a esse hospital que é o nosso planeta Terra, nos achamos muitas vezes saudáveis, né? Quando na verdade somos espíritos em progresso, em aprendizado e ainda muito doentes do coração. Muito bem. E essa questão, como vocês já devem ter percebido, já tem muito a ver com o tema que vamos tratar esta noite, né? Porque nós todos esquecemos das informações de nossas vidas anteriores. E aí então iniciamos a nossa reflexão. Por que esquecemos? E será que tudo esquecemos em absoluto? É uma pergunta. Se vemos, por exemplo, crianças em tenra idade tocando instrumentos musicais com perfeição, se vemos crianças prodígio, né, que com poucos meses já começam a falar e a ler e a escrever sozinho, eles não estão demonstrando ali uma lembrança de vidas anteriores? Se temos, por exemplo, aquela pulsão positiva ou negativa em relação a uma pessoa, aquela pulsão de ódio, aquela pulsão de amor, não sei se esse é o tema, né? Porque pulsão é uma palavra aí lá da psicanálise, eu estou usando ela aqui a esmo, né, e não de forma técnica. Nós temos aquele ímpeto de gostar de alguém e outras pessoas, parece que a coisa não fecha, né? Então popularmente se fala, né, não vou com a cara do fulano, não fui com a cara do Beltrano. Nunca se viu na vida, mas olha para aquela pessoa e diz, opa, tu lá e eu aqui, né? Então isso não é uma lembrança de vidas anteriores? Pergunta. Sim, é uma lembrança de vidas anteriores. Mas então, o que afinal nós nos esquecemos? Esquecemos-nos, respondendo a essa pergunta, aquelas informações mais detalhadas que dizem respeito às imagens, às pessoas na sua fisionomia, às coisas com os seus nomes, aos lugares conhecidos aqui, lá, Brasil, Europa, África, Oriente Médio, América do Norte, lugares com seus nomes específicos, informações que se diluem no tempo, linguagens que aprendemos e esquecemos no decorrer do tempo, profissões que abraçamos num passado distante, com informações que hoje já não cabem mais, porque a ciência já tem outros caminhos. Essas informações, a fisionomia das pessoas, o nome, os lugares onde estivemos, com os seus nomes, esses são os elementos que nós vamos esquecer. Mas fica-nos aquela impressão de que com tal pessoa nós já convivemos, né? Pelo sentimento que temos por alguém,
seja ele bom ou mal, parece que dá aquela impressão para aquele que acredita na reencarnação que já conhecemos essa pessoa de vidas anteriores. Não lembramos do que, afinal? Das informações específicas. Quem era essa pessoa? Onde estávamos? O que vivemos? Isso nós vamos esquecer. Porém, a pergunta, como esquecemos e por quê? Será que, como naquele filme, o MIB, Homens de Preto, não sei se vocês lembram desse filme, é um filme bem antigo, acho que é da década de 90, né? Então é um filme de ficção científica, para os dias de hoje, é um filme tosco, né? Mas é um filme da época lá, que era bem legal na época, né? Então eu me lembro que tinha um equipamento nesse filme que era o seguinte, então eram 3 pessoas, né? Os 3... homens de preto, né, que eram agentes lá, não me recordo exatamente agora, eram agentes secretos lá, né? E eles lidavam aí com coisas meio humanas, meio sobrenaturais. E quando eles precisavam de uma informação onde eles tivessem que revelar esse segredo, né, então eles estavam em perigo, né? Eles tinham que revelar esse segredo para alguém para pedir dela uma informação. Só que daí o segredo já teria sido repassado para outra pessoa e não seria mais um segredo. O que fazer então? Essa pessoa deveria esquecer, né? E aí ele tinha no filme lá um negocinho que atirava um flash, assim, né? Ele apertava num botão e dava um flash e a pessoa então esquecia imediatamente de tudo que tinha acontecido, né? Naquele espaço de tempo ali. Então, muitas pessoas acreditam que a lei do esquecimento é algo mais ou menos assim, que daí Deus aperta num botãozinho e aí a pessoa esquece e aí volta para a vida. E não é assim. Para começar, o que é Deus? Allan Kardec pergunta, o que é Deus? Ele primeiro não pergunta quem é, ele pergunta o que é. E os espíritos respondem, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, muitos ateus dizem assim, eu não acredito em Deus, porque não faz sentido pensar em alguém que dita as coisas daqui para lá, né? Tem uma frase conhecida do Carl Sagan, aquele físico muito famoso, né? Pela série Cosmos, na década de 80, né? Que foi relançada nos anos 2000 por um outro físico, que não recordo agora o nome. Ele dizia assim, a cada descoberta da ciência, Deus tem menos coisas para fazer, algo mais ou menos assim, sobra menos coisas para Deus fazer, né? Naquela ideia de que Deus é pessoal, e não é assim. A ideia, a visão espírita a respeito de Deus é de que Deus é impessoal, é imaterial. Ou seja, ele não é uma pessoa, Deus não é um senhor de barbas brancas. Nesse Deus, o Espiritismo não acredita. Que Deus seja um homem, que Deus seja uma pessoa. Deus é onipotente, é onipresente, ele está em toda parte. O que é que está em toda parte? Uma pessoa? Não, a natureza está em toda parte. Ou seja, quando a ciência consegue descobrir passo a passo os mistérios da natureza, ela está se aproximando ainda mais e constantemente de Deus, né? Por quê? Porque a cada passo nós descobrimos o que é Deus, que é essa natureza. Nós descobrimos o que é essa lógica que nós chamamos de Deus e que não é um senhor de barbas brancas que diz isso, que diz aquilo, que bota lá e coloca ali. Deus é a natureza. E a ciência é o caminho para que nós desvendamos cada vez mais isso tudo. Por isso que muitas vezes nós falamos a mesma linguagem, aliás, a mesma ideia, a mesma essência com outra linguagem. Aí o ateu vai dizer que é ateu, que não acredita em Deus, porque o Deus que ele conheceu é um Deus que o Espiritismo também não acredita, né? Então, a lei do esquecimento é uma lei de consequência. Assim como nós esquecemos de coisas que aconteceram nessa vida, nós claramente vamos esquecer de coisas que aconteceram em vidas anteriores ainda. É uma coisa lógica, o tempo nos faz esquecer. E quando nós retornamos para uma nova encarnação,
O esquecimento se intensifica ainda mais por essa lógica, porque nós não vamos mais nos aproximar, nós não vamos mais reencontrar as mesmas pessoas que nós conhecemos num determinado tempo. Aquelas pessoas, assim como nós numa vida anterior, obviamente faleceram, não estão mais ali, já renasceram em novos corpos, podem ter renascido inclusive em sexo diferente. Nós não vamos mais conseguir encontrar aquela pessoa que nós conhecemos em vidas anteriores, porque ela está num novo corpo. E nós não vamos lembrar porque não temos mais referência aqui na Terra que nos faça recordar de coisas que aconteceram. Porém, nós temos aquela impressão de ter estado em algum lugar. Inclusive, domingo, depois da palestra, nós conversávamos aqui com o Fábio Frank e ele dizia, às vezes dá uma angústia porque a gente chega em tal lugar, ele que viaja aí, às vezes, mundo afora, né? Parece que a gente chega num certo lugar e tem a impressão de ter estado ali, já ter vivido ali, né? E a gente fica às vezes pensando, porque são lugares tão bonitos, né? Fica pensando, poxa, o que será que eu fiz para nascer lá no Brasil, né? Aquela coisa, né, da gente se queixar sempre do Brasil, né? O Brasil é um lugar bom, sim, tem seus problemas, mas com certeza existem outros lugares melhores, que pode ser que a gente tenha vivido, né? E o que fizemos para não merecermos mais ter renascido nesses lugares? Pelo contrário, podemos também ter vivido em lugares de um submundo que, se relembrássemos, agradeceríamos, né? Obrigado, Senhor, por ter nascido no Brasil, né? Porque existem lugares muito, infinitamente piores, né, do que esse país do qual todos nós muito reclamamos, né? Injustamente, porque nos recebeu de braços abertos. Muito bem. Então, quando chegamos nesses lugares, quando a gente se depara com esses ambientes, parece que dá aquela coisa assim, mas eu já conheço isso aqui, parece que eu já tive aqui, né? Mas não consegue encaixar os pontos. Por quê? Porque as pessoas com as quais ela conviveu na dinâmica daquela vida anterior não estão mais ali. E isso, naturalmente, é uma barreira para o nosso esquecimento. Então, a lei do esquecimento é uma lei da natureza. Nós vamos nos esquecer ao natural, como esquecemos de pessoas dessa encarnação. Outro dia encontrei um colega meu, da época de escola, da época da pré-escola, que eu sabia que era o fulano por causa do nome, mas eu não conseguia ligar os pontos. Eu olhava para o rosto dele e não lembrava, não conseguia lembrar, né? Então, essa mesma lei, essa mesma lógica do esquecimento, essa consequência da natureza, porque a gente vai mudando de fisionomia, é a lei do esquecimento. E ainda mais forte é quando nós voltamos para uma nova encarnação, com novos corpos, com novos nomes, em outros lugares, né? Aí entra, então, os espíritos que ficaram no mundo espiritual. O Thales veio para cá e o benfeitor dele ficou lá, né? Trabalhando também, né? Diferente daquela ideia do Leandro Carnal, que esses dias eu ouvi, aliás, há muito tempo eu ouvi, ele criticando aquela ideia do personal angel, né? De que todos nós teríamos um anjo guardião disponível a todo momento. E não é isso. O Espiritismo diz que o anjo guardião, além de fazer o trabalho de manter, de certa forma, uma tutela, olhos para nós, cuidando nossos passos, colocando obstáculos, fazendo com que a gente aprenda certas coisas, ele também tem os seus afazeres. Os espíritos não passam o tempo todo cuidando só de nós. Eles têm muitas tarefas a fazer no mundo espiritual e cuidar de nós também. Porque eles, os benfeitores, também foram nossos conhecidos em vidas anteriores. Em alguns casos, o benfeitor, que hoje é um benfeitor, pode ter sido há muito tempo um inimigo nosso e que hoje, depois do perdão, depois de uma evolução conjunta, tornaram-se amigos
e estão um ajudando o outro. Então, utilizando dessa ferramenta da lei do esquecimento, dessa lógica do esquecimento, os espíritos vão nos ajudar a dar passos novos na encarnação. Por isso, não é de bom tom que tenhamos uma curiosidade excessiva em sabermos o que fomos em vidas anteriores. Primeiro, por quê? A primeira coisa que a gente que vem à nossa mente a respeito de vidas anteriores, já entramos no livro dos Espíritos. Hoje eu estou me alongando aí, né? Tô que é um rádio aí. Paciência, já daqui um pouquinho a gente chega no livro dos Espíritos. Nós temos aquela ilusão de que o passado era sempre melhor do que o hoje. Uma ilusão infantil, por quê? Porque hoje nós temos as respostas que naquele momento de uma vida anterior nós não possuímos. E isso nos dá a ilusão de que a vida hoje é mais difícil do que aquela do passado. É muito... dá aquela nostalgia, né? É muito comum isso, de a gente achar, poxa, mas era tão mais fácil lá, né, naquela época. Sim, porque hoje você tem as respostas. Na época você não tinha. Assim como hoje, daqui 10 anos, a gente vai olhar para o hoje e vai dizer, pô, mas era tão mais fácil lá. Sim, porque daqui 10 anos nós teremos as respostas de forma muito mais concreta do que hoje, porque hoje é o tempo da construção. E a construção é muito mais difícil de visualizar do que algo que já está construído. Se víssemos o alicerce de uma casa construída, nós não conseguiríamos com exatidão prever o que estaria sendo construído ali. Agora, quando a gente chega e vê a casa pronta, aí é mais fácil, né? Tá tudo pronto. Isso é a nossa vida daqui 10 anos. Vai passar 10 anos, a gente vai olhar para trás, mas naquela época eu tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. É muito mais fácil, porque já passou, você já recebeu a prova, né? A prova é sem consulta, né? Depois que tu recebe a prova, aí você vai lá e faz o gabarito, resolve todas as questões. Aí tu olha assim, pô, mas era tão fácil essa prova. Mas na hora a gente não sabe. Agora nós não temos consciência total e plena de como resolver com exatidão todos os problemas. E esse é o desafio. A prova é assim. Por isso temos essa nostalgia, me fugiu a palavra agora aqui, né? Além de nostalgia, enfim, toca o barco aí, né? Essa coisa de achar que no passado era melhor, né? Naquele tempo lá era mais fácil, era bem melhor, né? E errado essa ideia. Se olhássemos para a vida, por exemplo, da sociedade há 20, 30, 40 anos atrás, veríamos que ela era muito mais difícil de ser vivida, né? Outro dia eu enxerguei no YouTube ali umas filmagens, né, da França nos anos 1890. E aí algumas pessoas colocavam embaixo assim, nossa, mas era tão melhor, era tão mais bonito, né? E aí a gente romantiza muitas vezes essa ideia, acha que, nossa, era tão melhor porque a gente via, né, aquelas pessoas com aquelas roupas maravilhosas, né? Hoje a gente tá aí com essas camisas, né? Tudo meio atirado e não tá tudo bem, né? Aquela época era aquelas coisas, né, toda bonitinha, os homens, né, tudo, né, com aquelas roupas. E as mulheres com aqueles vestidões, aí dá aquela impressão de que, nossa, mas era tão bonito e hoje as pessoas são tudo mal vestidas, né? Agora, se a gente nos reportasse ao dia a dia da vida lá há 100 anos atrás, nós veríamos que era uma vida do cão. Era uma vida difícil, uma higiene complicada, a qualidade de vida das pessoas era precaríssima, né? Banho, nem pensar. Mas por quê? Porque eles eram relaxados? Não, é porque a água era poluída. Tomar banho na Idade Média, por exemplo, bem antes dessa época aí que estamos falando, era pedir para morrer, né? Era que nem você se jogar lá na Baía de Guanabara para dar uma nadada, né? Voltar, vai direto para o hospital, porque vai pegar alguma coisa, né? Dar um biquinho lá no Rio Tietê. Então, tomar banho na Idade Média era um risco muito alto. As pessoas passavam um ano sem tomar banho, né? Não tinha banheiro nas casas.
né? Então a vida era precaríssima, as doenças eram muito mais agressivas, não se tinha tratamento. Hoje nós temos, além de casas, né, uma casa de baixo padrão é uma casa com muito mais conforto do que um palácio da Idade Média. Então hoje temos comunicação, temos uma medicina avançada, temos remédio para tudo que é coisa, dá uma dorzinha de cabeça, vai lá e toma um remédio. Até para o câncer existe tratamento. E há poucos dias atrás, uma pesquisa revelou que alguns pacientes já foram curados até mesmo de AIDS, né? Novas conquistas aí da nossa ciência. Então, embora existam hoje dificuldades, embora a vida hoje seja talvez não tão glamurosa como nos tempos anteriores, é muito melhor a vida do hoje do que do passado. E essa ilusão temos em relação à nossa existência. E agora, vamos lá para o Livro dos Espíritos, né? Iniciando então com essa passagem de Lucas, disse-lhe então, Senhor, alguém disse para Jesus, né? Senhor, eu te seguirei, mas permite-me primeiro colocar à parte os que estão em minha casa. E Jesus responde, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E é isso que a gente vai agora perceber. Querer ficar lembrando do passado nos torna inaptos a um progresso. Inclusive, voltando aqui ao nosso assunto, se a gente querer reconstruir o passado dessa própria existência, a gente vai ver que nós vamos perder muito tempo, né? Muitas pessoas perdem tempo reclamando do hoje, porque lá naquela época era melhor, né? E tentam reconstruir isso. E perdem um bom tempo tentando reconstruir isso e não conseguem. E isso aconteceria se nós lembrássemos das outras encarnações também. Aí a pessoa ia ficar presa naquele passado e não ia conseguir dar uma vida nova, construir coisas novas para a existência em que ela estivesse correndo. Então, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para um progresso, é apto para o reino de Deus. Continuando, então, na questão 392 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte, por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode, dizem os espíritos, o homem, e nem deve saber de tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. E aqui vai um parênteses, tá? Quando Allan Kardec diz assim, Deus assim o quer em sua sabedoria, ele não está dizendo, voltando ao assunto, que Deus é alguém que aperta num botãozinho e faz a pessoa esquecer tudo porque ele quer. Mas Deus, que é essa natureza, naturalmente faz com que nós nos esqueçamos. Nós vamos naturalmente nos esquecer. E essa natureza, poeticamente falando, assim eu quero. E então, sem o véu que lhes oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem sem transição saísse do escuro para o claro. O que os espíritos querem dizer aqui? Se nós não tivéssemos esse esquecimento temporário de certas coisas, nós não teríamos mente para conseguir fazer coisas novas, né? Se nós lembrássemos de todas as pessoas que nos magoaram e de todas as pessoas que a gente magoou e se culpa por isso, nós não ia fazer nada. Nós só ia ficar fazendo isso, lamentando o mal que nos fizeram e lamentando o mal que nós fizemos para os outros, né? Então, é necessário, e a natureza permite que nós nos esqueçamos, né, para que consigamos dar passos novos. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si, né? Então, a pessoa só vai conseguir construir uma nova existência quando ela conseguir também se libertar das mágoas e das culpas, do mal que ela recebeu e do mal que ela praticou, né? Mas tendo sempre a consciência de que desculpar a si mesmo não paga a dívida que ela tem com o outro, né? E isso ela vai ter que
né, pagar em outras existências. E como que paga isso? É isso que a gente vai ver agora aqui. Errei o botão aqui, né? 395. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? E eles dizem assim, nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-los abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Tá? Então, os espíritos não têm a permissão de contar para as pessoas quem elas foram, porque eles aproveitam justamente esse esquecimento para fazer com que elas possam conviver de novo, por exemplo, dois inimigos conviver dentro do lar numa nova existência. Tá? Então, vamos, por exemplo, figurar a seguinte questão. Duas pessoas lá na pré-adolescência se tornaram inimigas. Tá? O tempo passou 50 e poucos anos, as pessoas mudaram, né? Envelheceu, criou barba, está totalmente diferente. Um não conhece mais o outro. Nem o nome eles lembram mais um do outro. Tá? E aí essas pessoas se reencontram. Se reencontram, mas não se reconhecem. E eles se tornam amigos novamente, sem lembrar uns dos outros. E aí uma pessoa que sabe que aqueles dois um dia foram inimigos, vai contar para eles, agora que eles fizeram as pazes, eles vão contar? Não, os espíritos superiores não fazem isso, sem saber que os dois estão perdoados, que os dois se perdoaram e conseguiram entrar, né, numa nova vibração, aí, digamos assim, né? Espiritualisticamente falando, né? Numa nova vibração, conseguiram se perdoar. Se a pessoa não sabe se eles vão gostar de saber quem foi o outro, quem foi um, quem foi o outro, ele não vai dizer. Né? Então os espíritos superiores, eles não contam para nós justamente porque eles precisam desse esquecimento para fazer com que a gente crie uma nova convivência com aqueles nossos inimigos de vidas anteriores. Então, se nós tivéssemos a permissão de dizer abertamente, dizem os espíritos, extraordinárias revelações se fariam sobre as nossas vidas anteriores. Mas, muitas vezes, nós não temos condições emocionais de abarcar, por exemplo, uma informação do tipo... Por exemplo, tantos casos acontecem aí de feminicídio, do homem matar a esposa, depois cometer suicídio, matar a família toda, coisas bárbaras. E se nós descobríssemos que fomos nós alguém assim no passado? Será que nós teríamos condições de suportar uma culpa dessas? Por isso que chafurdar no passado é extremamente perigoso. Mas muitos charlatões se lançam na condição de especiais aqui na Terra, o que não existe, dizendo que podem revelar coisas do passado. Com suas bolas de cristal, né? Médiums falsos, né? que dizem para as pessoas que se elas pagar lá uma quantia, ela vai revelar quem ela foi no passado. Né? Alguns mais astutos fazem aquele joguinho venenoso, dizendo, olha, eu sei quem tu foi no passado, né? E, né, eu sei, porque eu estou vendo um espírito aqui do teu lado, eu sou médium, né? E a pessoa acredita nisso. Né? E essas pessoas são, muitas vezes, tem uma base aí psicopata, né? E utilizam desses elementos, muitas vezes, para enganar as pessoas. Ninguém aqui na Terra, ninguém na Terra tem permissão de contar ou de saber o que fomos em vidas anteriores. Não caiam nesse charlatanismo, não caiam nessas ilusões. Né? Pode ser muito perigoso e pode atrapalhar muito a nossa vida. Né? A lei da natureza do esquecimento é sábia. Né? É para que nós construamos coisas novas no hoje, que vão se refletir positivamente no futuro, se elas forem, sim, positivas.
Continuando a nossa reflexão, gravíssimos inconvenientes, dizem os espíritos, teria a nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Olha só, gravíssimos inconvenientes teria. E, em certos casos, humilhar-nos-ia de sobremaneira. Em outros casos, exaltaria o orgulho, peando-nos em consequência o livre-arbítrio. Tá? O orgulho, ele nos tolhe a liberdade de escolha. Tá? E o espírito tem essa liberdade. É claro que o livre-arbítrio, ele é relativo, ele não é absoluto. Nós fazemos escolhas de acordo com os nossos sentimentos, aquilo que nós aprendemos. Muitos defendem a ideia de que não existiria livre-arbítrio, porque nós apenas escolhemos aquilo que nós já aprendemos a escolher e a gostar. Mas nós temos opções para novos caminhos. E muitas vezes, por curiosidade, optamos por isso, optamos por aquilo. O espírito tem sim liberdade de escolha. Por exemplo, se tivéssemos a oportunidade, né, de se vingar de um inimigo, tendo uma arma na mão, estando ele indefeso, matar ou não é uma escolha. Isso é livre-arbítrio. É uma liberdade de escolha limitada e não absoluta. É esse livre-arbítrio que o espírito está aqui se referindo. Então, o orgulho tolhe essa liberdade. Porque o orgulho já faz a pessoa escolher. O orgulho já é uma escolha. Ela escolheu que ela já sabe tudo e se fechou para o mundo. Quando a gente entra nesse casulo do orgulho, é como se entrássemos para dentro da nossa casa, fechássemos todas as portas e janelas e atirássemos a chave, sei lá, por algum buraco, ou destruíssemos a chave da nossa casa e não pudéssemos mais sair, né? O orgulho, ele fecha todas as possibilidades de ver o mundo fora daquilo que já conhecemos. Por isso que o orgulho tolhe a nossa liberdade. O orgulho peia, em consequência, o nosso livre-arbítrio. Então, essa seria também uma outra consequência das nossas vidas anteriores, se fossem reveladas. Pode ser que numa encarnação anterior nós tenhamos sido pessoas importantes e de influência, e isso nos traria um orgulho. Ou poderíamos ter sido pessoas tão aviltantes, tão más, que nos humilharíamos tanto de lembrarmos do que fomos, que também não conseguiríamos mais, por uma tristeza infinita, sair do lugar que estamos. Então, não é de bom tom que venhamos a procurar esse tipo de terapia, porque é perigoso, tá? E eu não vou entrar aqui no mérito agora, porque não é essa a questão, né? Existem profissionais que fazem isso, né? Eu conheço um espírita de confiança que faz isso, né? Mas tenhamos sempre em teoria de que o espiritismo, não patrocina esse tipo de atividade, por ser de alta periculosidade para a estrutura psicológica de uma pessoa, né? E também não vamos entrar aqui no mérito nem em questionamentos sobre esse tipo de atividade no campo profissional da psicologia, né? Até porque eu não sou psicólogo, não sou dessa área, então não tenho condições aqui de tecer nenhuma opinião sobre esse assunto, né? Mas tratando aqui de vidas anteriores, do ponto de vista espírita e da reencarnação, os espíritos são muito claros em dizer que gravíssimos inconvenientes teria, né, a saber de coisas do nosso passado, né? Para melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta a voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria, né? A própria lei de esquecer, a lógica do esquecimento, a consequência do tempo que passa e nós nos esquecemos, é para nós uma bênção, para que nós consigamos construir uma vida nova. Continuando, algumas pessoas julgam ter vaga recordação do passado desconhecido, que se lhes apresenta como uma imagem fugitiva de um sonho em que em vão tentam reter, né?
Não há nisso uma simples ilusão? Ele pergunta. Será que isso não é uma ilusão? Aquela coisa de achar que já esteve aqui, já esteve lá? E eles respondem, algumas vezes é uma impressão real. Pode ser sim que você esteve lá no lugar que você visitou, numa outra vida, mas também pode ser, como dizem os espíritos aqui, frequentemente, não passa de uma mera ilusão, contra a qual precisa o homem se pôr em guarda, porquanto pode ser um efeito da sua superexcitada imaginação. Tá? Teríamos mais comentários a respeito disso, mas o tempo corre célere, né? E não vamos conseguir aprofundar muito. Continuando, questão 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das vidas anteriores? Eles dizem, sim. À medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior as têm mais nítida. Tá? Por quê? Porque eles já têm equilíbrio emocional para saber quem foram em vidas anteriores. Isso não atrapalha a vida deles e o progresso espiritual, porque já são espíritos mais maduros, já sabem lidar com isso com naturalidade e isso não os atrapalha numa nova existência. Seguindo, questão 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado, ao mesmo tempo provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Tá? Traduzindo esse parágrafo, essa pergunta, dá para saber o que a gente foi pelas provas que nós passamos na vida? Tem como eu saber com exatidão o que eu fui numa vida passada pelos problemas que acontecem na existência hoje? E eles dizem, muito a miúde, isso é possível, tá? Pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Né? A consciência nossa nos pune naquilo que a gente pecou. Então, as dificuldades vêm de acordo com aquilo que a gente precisa aprender. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. Tá? As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas, porque passa o espírito, são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Ou seja, existem coisas que nós passamos agora que não estão relacionadas com o nosso passado, mas sim um aprendizado que nós precisamos construir para que no futuro tenhamos uma vida mais eficaz do ponto de vista de um progresso espiritual. Então, muitas vezes sim, estamos pagando na própria pele as dores que causamos aos outros, mas muitas vezes nós passamos por dificuldades específicas para que tenhamos construção em nós um sentimento necessário para provas futuras, das quais vamos passar. Tá? É uma preparação para novas coisas que vamos ter que lidar em outras existências. E não necessariamente só uma expiação de vidas anteriores. Tá? Chegando ao termo que a providência lhes assinalou a vida na erraticidade, ou seja, quando na vida espiritual ele se prepara para voltar, erraticidade é a vida do espírito antes de voltar na reencarnação. Tá? A vida espiritual, aquilo que religiosamente se fala de vida eterna, é quando o espírito não precisa mais reencarnar. Quando ele ainda precisa, se chama de erraticidade. Então, temporariamente, nós estaremos no mundo espiritual esperando uma nova reencarnação. O nome disso é erraticidade. Então, quando termina esse tempo da erraticidade, quando ele tem que voltar, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, isto é, escolhe meios de adiantar-se e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Relação e não exatidão. Tá? Não é porque eu perdi lá uma parte do meu corpo que eu cortei essa parte do corpo numa vida anterior. Não é porque eu fui golpeado lá, alguém me deu um golpe financeiro, que eu apliquei um golpe em alguém numa vida anterior. Pode ter sido isso, mas pode ser que não tenha nada a ver. Mas sim uma necessidade de passar por uma prova dessas. Né? Uma prova de uma falência, uma prova de uma dor física,
Enfim, é uma coisa que a gente precisa aprender. Tem relação com uma vida anterior. Algo que a gente não aprendeu na vida anterior e precisa aprender agora. Mas não exatamente diz o que fizemos numa vida anterior. E nem é, como já falamos, de bom tom que a gente queira saber, né? Já estamos terminando. Paciência. Daqui um pouquinho vocês podem ir lá ver o jogo do Grêmio, né? Sempre quando o Grêmio joga, um dia que eu faço palestra, o Grêmio perde, né? E eu sou gremista. Eu não sei, olha, tô achando que hoje não vai dar boa coisa lá. Mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência, que lhes podem ser reveladas. Estas revelações, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca, porém, para satisfazer uma vã curiosidade, tá? Então, os espíritos, se tiverem que revelar alguma coisa para nós, vão fazer isso com gotinhas, né, por assim dizer, coisas pequenas que não vão atrapalhar a nossa vida e que, pelo contrário, vão nos dar, né, um up que a gente vai utilizar como ferramenta para um crescimento. Então, é muito difícil isso acontecer, porque a maioria das coisas que estão no nosso passado não nos servem mais, a maioria. Então, se for necessário, isso é muito raro acontecer, a pessoa vai saber, né? Inclusive, são raras as pessoas que cresceram espiritualmente com essas informações, porque a maioria delas foi repassada por espíritos aqui na Terra não confiáveis. Pessoas charlatãs que deram informações que não têm procedência e que fizeram mal para a pessoa. Quando essas informações vêm de espíritos superiores, vêm por meios confiáveis, a pessoa notadamente vai ter um crescimento em sua vida. Continuando, o esquecimento das faltas praticadas constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se é certo que este não se lembra delas com precisão, não menos certo é que a circunstância de as ter conhecido na erraticidade, de haver desejado repará-las, o guia dele, né, por intuição, lhe dá a ideia de resistir ao mal, ideia que é a voz da consciência, tendo a secundá-lo os espíritos superiores que o assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão. Tá? Traduzindo tudo isso, a gente tem aquela intuição de não vai mais por ali, porque tu já fez besteira com isso, né? E é o espírito nosso que está dizendo. Essa semana saiu uma notícia de que uma pessoa lá da região metropolitana de Porto Alegre, não me recordo agora qual cidade exatamente, né, ela teria recebido 30 anos de benefício da sua mãe que estava falecida, que havia falecido em 1989. Então ela se passou pela mãe, segundo as informações da matéria que lemos no Clique RBS, se passou pela mãe e recebeu o benefício como se a mãe estivesse viva, né? E sacava esse benefício em nome dela. Deu um montante aí de quase 3 milhões e que ela propôs pagar em hilários 239 anos. Né? Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, vai ter que ter algumas encarnações, né, passando penúria financeira para pagar, né, ou talvez, como disse a Yara, né, talvez a pessoa tenha que vir como uma servidora pública, ganhando pouco, né, sofrendo, né, como que vai pagar isso? Né? De alguma forma, né, ou em valores ou em trabalho, né, para a sociedade. E no mesmo dia que apareceu essa notícia, apareceu uma outra também, de uma mulher, professora, de uma cidade aí dos confins do nosso Brasil, que teve 70 mil reais depositado na sua conta e ela tinha uma decisão. Ela podia devolver esse dinheiro ou não. Esse dinheiro veio da prefeitura por um pagamento errado, né? Mas, segundo o gerente do banco, ela podia ou não devolver, né? Era uma decisão dela. Ela fez um grande esforço para devolver esse dinheiro, né? E isso já mostra aqui, ó, uma intuição. Olha, não faz mais isso porque não dá certo, né?
o benfeitor dela com certeza deve ter dito, olha, não vai por aí porque não vale a pena, né? E a pessoa então fez um esforço, inclusive, para conseguir devolver esse dinheiro, porque era um tanto burocrático, né? E muitas pessoas criticaram ela, né? Dizendo que ela deveria ter ficado com o dinheiro e azar da prefeitura que depositou errado. E não é assim, né? Como que fica a consciência da pessoa? Né? Nós não podemos julgar. Se ela se sentiu melhor assim, é isso que ela deveria fazer e é isso que a maioria das pessoas acha mais bonito, né? Então, essas são as intuições, né, que a gente recebe. Olha, não vai por aqui, porque tu já fez isso aí errado, né, e não vai ser legal, né? E a pessoa já dá aquele passo atrás, assim, né? Não vou falhar de novo nisso aqui, nem quero saber disso daqui, né? Às vezes acontece até com uma profissão, a pessoa tem uma habilidade com certas profissões, mas ela não quer, porque talvez não tenha feito coisas boas, né? E decidiu tomar um novo rumo para construir uma nova existência. Muito bem, finalizando, em Lucas, então, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, né? Eu acho que isso engloba tudo o que falamos e toda a ideia, né? Toda a natureza da lei do esquecimento, que é uma ferramenta que nós devemos utilizar para o nosso crescimento, né? E ver como a lei do esquecimento superior às informações que poderíamos ter a vidas anteriores. É mais importante que esqueçamos o que fizemos para construir coisas novas do que fiquemos aí cavocando num passado, né, que não vai nos levar a lugar nenhum, muitas vezes. Tá? Então eu agradeço a todos a paciência, nos estendemos um pouco aí no horário. Que tenhamos todos uma boa noite, fiquemos todos em paz e que assim seja.